Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Sou o professor Gilberto e aqui falamos sobre taoísmo, cultura chinesa, filosofias diversas e eventos que afetam a nossa vida, sempre com base no taoísmo. É nosso fundamento. E hoje eu queria falar sobre uma coisa muito importante. Nós somos sempre levados a achar que temos um monte de obstáculos, um monte de problemas, dificuldades, é tudo muito difícil, né, em nossa vida, mas nós temos apenas dois obstáculos: medo e culpa. Medo do que vem e culpa do que já foi. Então nós lidamos aqui com um eixo temporal, né? Medo do que está à frente e culpa do que foi feito atrás. Então nesse vídeo eu gostaria de explicar algo a respeito desses dois obstáculos que tumultuam a vida da gente e como você pode minorar esse problema ou mesmo eliminá-lo e viver uma vida mais tranquila e mais produtiva. Fique conosco então e vamos ao vídeo. Como eu disse, considero que culpa e medo são os dois grandes obstáculos que nós temos em nossa vida, né? A culpa pelo que já aconteceu e o medo do que virá pela frente. A culpa, ela pega através de uma apreensão, né? Aí tem o remorso, que é filha da culpa, e a consciência pesa, aquele esquema todo que a gente conhece, né? Só que a culpa, ela não precisa de lógica. Muitas vezes você se culpa por coisas que você não é responsável. Você se culpa por coisas que realmente aconteceram de modo fortuito e nós nos culpamos. E essa culpa é como aquelas bolas de ferro dos presidiários, né, que você arrasta para eles não fugirem. É aquilo, você fica andando com aquela bola de ferro presa no pé, segurando você para trás. E, na verdade, a gente não deve ficar com esse peso. Esse peso, ele não é necessário, desde que você compreenda como isso funciona. Porque a culpa, ela se autoalimenta, ela se regenera. Então você remoe aquilo constantemente. E você precisa interromper o ciclo para você poder escapar disso, para você poder ter uma vida mais fluida, mais tranquila, melhor. Existem dois caminhos básicos para você se livrar da culpa. É descobrir que ela é falsa, por que ela é falsa, e entender isso e assumir isso, que ela é falsa. Ou descobrir que ela realmente existiu, realmente foi um erro, realmente fizemos, né? Mas que nós podemos resolver internamente. Ok? Então, o que acontece? Se a culpa for falsa, às vezes é meio difícil de descobrir, porque nós nos culpamos, né? E para nós aquilo é uma realidade. Mas nós precisamos analisar de um modo bem frio se aquilo é realmente a nossa culpa, né? Se nós fizermos realmente aquilo. A partir desse momento nós podemos descobrir se a culpa é falsa ou verdadeira. Se ela for falsa, você tem que descartar aquilo, falar assim: não fui eu, não é minha culpa, eu não tenho responsabilidade sobre isso. Tá? Se a culpa for verdadeira, você tem que entender o seguinte: todo ser humano erra, todos nós erramos, e erramos, e erramos, e erramos, e vamos continuar errando, porque é assim que a gente anda no caminho, né? A gente anda batendo aqui, batendo ali, batendo aqui. E aí o que você precisa entender? Naquele momento, muitas vezes a ação que você teve é movida pelo seu eu daquele momento.
Quer dizer, naquele momento, vamos dizer, aquilo parecia uma boa ideia, ok? Hoje, você está vendo que aquilo foi um erro. E você sente culpa, de repente você prejudicou alguém, ou você se prejudicou, ou você se sabotou, ou você deixou de fazer alguma coisa que hoje estaria melhorando a sua vida. Mas presta atenção, você só percebe que você errou porque você mudou. Porque você tem mais experiência, você tem uma visão melhor do mundo, uma coisa maior, e você percebeu que aquilo foi um erro. Naquele momento você não tinha percebido que aquilo era um erro, senão você não teria feito. Então veja, não tem por que sentir culpa, porque naquele momento é o que você, né, teria pensado, teria feito. Hoje você está mais evoluído, hoje você está com mais experiência, com mais estudos, e você percebe que aquilo era um erro. Então o fato de você perceber que é um erro é uma vitória. Mostra que você mudou, mostra que você está diferente. Então é o primeiro ponto. Tá? O primeiro ponto. Segundo ponto, isso não pode ser remediado muitas vezes. Algumas coisas você pode até ir consertar, mas a maioria não pode. Já passou no tempo, já foi e é isso. Mas o que você pode fazer é remediar dentro de você. Dentro de você. Não carrega aquela culpa. Perceba que foi um momento, que você pensou aquilo naquele tempo, naquele momento, mas que hoje você percebe que aquilo estava errado. Então significa que você aprendeu. Como eu disse, os humanos erram o tempo todo. E a única coisa boa de errar é que você aprende. O problema é você não aprender. O problema é você fazer de novo, e de novo, e de novo. Não, não é assim, você tem que aprender. A partir do momento em que você percebe que teve aquela falha, aquele erro, e você percebe que você mudou, então você se perdoa. Você aprendeu, segue em frente. Você pode reverter, você pode ajudar alguma coisa a fazer, se puder, ótimo. Se não puder, deixe para lá. Deixe que esse erro se converta numa lição de vida, num aprendizado de sabedoria. Ficar se remoendo com isso, não vai ajudar ninguém, não vai ajudar quem você prejudicou ou como você prejudicou, e não vai ajudar você também. Então não ajuda ninguém. Parece uma coisa meio fria, meio assim, sem a espiritualidade, sem aquela coisa. Não, mas não é. É o fato interno seu, você não vai resolver. Se você não vai resolver, então resolvido está. Pense que é uma lição, aprenda e não faça de novo. É lógico que aqui eu não estou falando de coisas feitas com má fé, coisas feitas com maldade, coisas feitas por desonestidade. Porque isso, na maioria das vezes, a pessoa acha que está correta. Acha que tem que ser assim mesmo. Se no futuro ela fica com culpa sobre isso, melhor ainda. Significa que ela mudou bastante. Porque ela viu que aquilo era errado. Porque quando as pessoas fazem alguma coisa, elas não param para pensar, para perceber que aquilo é errado. Por isso é que fazem. Aquele que percebe que está errado e mesmo assim faz, esse é o desonesto. É outro departamento. Mas se no futuro ele voltar a pensar naquilo e perceber que ele fez aquilo de uma forma errada, e ele mudar a sua atitude, está resolvido o problema. Vocês percebem? Está resolvido o problema. Não tem que ficar se remoendo, se martirizando, porque isso não ajuda nada. Não ajuda ninguém. Não ajuda ninguém. Existe um ditado no Oriente que diz que todo criminoso tem um futuro, todo santo teve um passado. Então é isso. O criminoso ele pode mudar, e o santo talvez já tenha mudado. Talvez ele fosse uma pessoa diferente antes.
Então nós estamos em constante evolução. Então procure eliminar essa culpa e procure refletir sobre o que foi feito e procure aprender com seus erros. Porque se você não aprende com seus erros, aquilo não adiantou nada. A respeito do medo, é uma ideia similar. Essas coisas elas nos afetam se nós deixamos que elas nos afetem. Então o medo geralmente é um medo que vem do que vem pela frente, porque nós não sabemos. Nós não sabemos o que acontece, nós não sabemos o que vai acontecer. Nós não sabemos nenhum tipo de acontecimento assim, um segundo depois de agora. Nós já não sabemos mais. Só que se você alimentar um medo disso, você vai causar um sofrimento que na maioria das vezes é desnecessário. Eu costumo dizer que o homem é o único animal que sofre por antecipação. Ele sofre por antecipação. Então você paga o aluguel desse mês e fala, meu Deus, como é que eu vou pagar o do mês que vem? Pera, o desse mês está pago. Aí vamos estudar, vamos fazer um projeto. Vamos analisar o que pode fazer. Eu não sei como é que eu vou fazer para atravessar aquela ponte lá na frente. Mas você não chegou na ponte. Deixa você chegar na ponte e você analisa a situação. Se ela está segura ou não está segura, o que pode ser feito? Não adianta você ficar maquinando, porque veja, 90% das calorias que você ingere, você gasta pensando. O cérebro consome a maioria das calorias do corpo. Então, quanto mais você pensa, mais problema você fica. Aquilo começa a pesar, aquilo começa a dar uma série de disfunções, né? Na medicina chinesa, isso aqui é uma coisa que afeta o baço, que é responsável pela digestão, assimilação, né, dos alimentos. Então você vai causar uma série de transtornos no seu organismo simplesmente pelo pensamento repetitivo em alguma coisa que não é real. Preste atenção. Não é real, não aconteceu. Isso não é real. Não é real. Você tem que ir lá e chegar lá e analisar a situação no momento. Então muitos dos nossos medos, ele é assim. O medo é uma coisa muito importante, porque ele nos protege. O medo é um sistema de proteção, um sistema de segurança, para criar um limite para você. Mas ele não pode ser excessivo. Aí ele se transforma no que nós vemos hoje, fobias, crises de pânico, todo tipo de problema, ansiedade. E precisa tomar cuidado com isso. Precisa tomar cuidado com isso. Então, apesar do medo ser justificado, do receio ser justificado, ele não tem esse lugar número 1 na sua cabeça. Ele não pode ter esse lugar número 1. Se você fica morrendo de medo de sair na rua e ser assaltado, você acaba atraindo esse tipo de problema. Porque você vai agir como vítima, você vai ficar com medo, vai ficar coado, olhando para os lados. E os bandidos enxergam o medo. Então veja, quanto mais medo você tiver de uma coisa, pior. Você tem medo de uma doença. Nós vimos isso na pandemia. O medo da doença diminui o seu sistema imunológico. Então veja que essas emoções, elas vão atuar no seu corpo, não são coisas que estão em outro universo, elas vão atuar no seu corpo. Então você fica com medo de doenças, você diminui seu sistema imunológico, você derruba ele, e aí o que acontece? A possibilidade de uma doença é grande. Veja que você nunca está 100% seguro. Você sempre tem riscos, você sempre tem problemas. No meu livro Reflexões Taoístas, eu coloquei uma série de coisas aqui, quer ver? Eu vou sair agora, vamos supor que eu vou sair para ir para a padaria. Tá? Posso ser atropelado no caminho, sofrer um acidente de trânsito, ser assaltado, sofrer um ataque cardíaco, ser atingido por escombros de uma obra, ser sequestrado, entrar em luta corporal por um lugar na fila do ônibus, ser mordido por um cachorro, escorregar na calçada e quebrar uma perna, ser atingido por um raio, tomar chuva e pegar uma pneumonia, ter contato com um bueiro de esgoto e pegar hepatite. Eu poderia escrever livros sobre isso.
É uma quantidade muito grande do que pode acontecer. Então perceba, se você pensar nisso tudo, você fica com aquela fobia de sair de casa, porque você se sente totalmente inseguro fora de casa. Mas se você ficar em casa, você pode se queimar no fogão, você pode escorregar no banheiro, você pode... Tem um monte de problema, né? A maior parte dos acidentes ocorre dentro de casa. Então veja, não tem por onde fugir. Não tem por onde fugir. O medo tem que estar sob controle. Você tem que perceber que o medo ele é injustificado, porque o problema não chegou. Quando o problema chegar, você pensa nele. Tá certo? O medo é uma coisa bastante tóxica, né? Ele é bastante tóxico, ele envenena as pessoas. Ele paralisa. Você não consegue fazer as coisas, você não consegue pensar direito, você não consegue fazer nada. Então ele tem que estar sempre sob controle, tá? Sempre buscando a realidade da situação. Eu estou com medo, por quê? Né? Por quê? O que tem de real nesse medo? Se o medo for real, então preste atenção nele, ele é o seu limite. Caso contrário, preste atenção em como as coisas são realmente. Então o melhor caminho para se livrar desses dois obstáculos, para superá-los, é uma atitude taoísta muito antiga, né, presente na filosofia, que é viver o momento. Esse pensamento taoísta ele é tão importante que serviu como um dos fundamentos do Zen budismo. O Zen budismo é um budismo nascido na China, da influência do taoísmo no budismo Mahayana. Então você tem um budismo que prega a observação precisa do momento. O taoísmo fala isso. Viva o momento presente. Né? Então deixe o passado para trás e não se preocupe com o futuro. Faça seus planos, faça seus projetos, prepare-se. Mas não fique com medo, não fique com pânico, não fique criando situações. Você parou para pensar que se você pensa assim, eu vou fazer uma viagem, você pensa em tudo de errado que pode acontecer. Eu vou sair com uma pessoa lá no final de semana, vamos lá no barzinho, e aí você pensa um monte de coisa ruim que pode acontecer. É normal, é natural da gente, você tem que ter isso sob controle. Né? Isso é um mecanismo também de prevenção. O corpo começa a gerar os problemas para você se preparar para eles, mas você não pode deixar que isso domine a sua vida. Não pode. Pense sempre no presente, faça assim, o que é agora? Quem sou eu agora? Eu tive uma paciente que uma vez ela chegou no consultório e disse que reclamou da vida anterior dela. O pai era muito autoritário e ela não teve liberdade de nada. Aí ela casou com um cara também que era metido a machão, aí ela separou, aí teve um monte de problemas, né? Um monte de problemas e ela não conseguia superar. Aí eu fiz uma pergunta só para ela: você gosta de quem você é hoje? Ela falou: sim, eu gosto. Eu falei: gosta mesmo? Sim, com certeza. Eu falei: então, a pessoa que você é hoje foi moldada pelas dificuldades do passado. A mulher não teve resposta, ela regalou um olho e ficou olhando para mim. Dava para ver o cérebro dela pensando assim, né? Funcionando. Tem que cair a ficha. Nós somos fruto do que nós passamos. Se hoje nós não somos pessoas ideais, talvez, ou tão boas, então vamos mudar isso. Daqui para frente, você só pode se mudar, você só pode mudar as coisas hoje. Hoje. O que foi, foi. O que virá, virá. Hoje você pode mudar. Hoje você pode começar a estudar uma língua. Hoje você pode começar a fazer uma aplicação financeira. Hoje você pode desenvolver uma nova profissão. Hoje. Não é amanhã e não é ontem. É hoje. Então, se você quer superar esses obstáculos, do medo e da culpa, e você quer melhorar a sua vida, você tem que trabalhar hoje, focar hoje, nesse momento. Aliás, agradeço que você esteja compartilhando este momento da sua vida comigo.
assistindo o meu vídeo, né? Não deixe de colocar o seu comentário aqui. Não se esqueçam então de manter a visão no hoje, né? O que você pode fazer hoje é dar o seu like e se inscrever no canal e deixar seu comentário agora nesse momento, tá bom? Então, fiquem bem e reflitam sobre isso. Até o próximo vídeo.